Olá pessoal, tudo bem? Então vamos aí para mais um vídeo e hoje nós vamos ter mais um vídeo então da série de Tix e LaTeX do canal. Qual que vai ser o exercício que nós vamos desenvolver? É o seguinte, teve uma questão aqui, da prova da Federal, mais especificamente a questão 48, da mesma prova do último vídeo, né? A prova de conhecimentos gerais da Federal de 2021, né? Para ingresso, né, em 2021, então essa era a questão, ó. Você tinha questão aqui, cada lado desse cubo aqui é 2 centímetros, e aqui você tem então a representação do cubo. Nós vamos tentar replicar essa representação, porém nós vamos usar uma perspectiva diferente. A perspectiva que a gente vai utilizar é chamada perspectiva isométrica simples, tá? Nós não vamos usar fator de redução, esse tipo de coisa. Vai ser uma reprodução disso usando isométrica simples, ou seja, essas linhas aqui oblíquas, elas vão ser feitas a 30 graus, tá? Vai dar uma boa modificada? Vai ficar bem diferente, tá? Porém, vai ser o mesmo cubo, só numa representação um pouco diferente, tá bom? Então vamos lá. Qual que será o primeiro passo, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer é definir alguns pontos, tá? Eu vou definir primeiro os pontos mais importantes que a gente vai usar para obter todo o resto. Esse ponto e esse ponto, eu não sei exatamente onde eles estão. Porque se você for olhar, isso aqui vai formar uma elipse, tá? O único ponto que eu posso ter, digamos, um certo grau de certeza, eu vou assumir como esse ponto aqui que eu vou chamar de B, tá? Por que eu vou chamar de B? Porque eu vou traçar outros segmentos aqui. Esse aqui vai ser o meu ponto C e esse vai ser o meu ponto A. E o que eu vou fazer? Esse ponto, esse ângulo aqui, em ambos os casos, aqui vai ser de menos 30 graus e aqui vai ser de 30 graus. Tá? Para manter aquela questão dos 30 graus da perspectiva isométrica. E o que eu vou fazer? Eu vou rotacionar, ó. Vou rotacionar assim e aqui eu vou rotacionar assim. E aí, ao fazer essa rotação, eu vou obter esse ponto Q e esse outro ponto aqui que eu vou chamar de P', tá? Aí a gente tem que ver depois como é que vai obter esse ponto R aqui, esse ponto aqui em cima eu vou chamar ele de R', aqui esse ponto eu vou chamar ele de N', tá? E esse aqui eu vou chamar de Q' e esse vai ser o nosso B', tá bom? Então já temos aí os pontos que a gente vai trabalhar, tá? Eu já expliquei como é que a gente vai obter. Então esse ponto A, eu posso pôr ele na origem. O que importa é que aqui a distância seja 2 e aqui a distância seja 2. Tá certo? Então é isso que a gente vai fazer. Primeiro passo, então, vai ser a gente chamar a função tkz def points. Tá? Nós vamos definir o primeiro ponto, ponto A, como disse, na origem. Já o outro ponto vai ser 2/0/B. O ponto C ali vai ser 4/0/C. E aí a gente vai ter aquele ponto B', que vai ter a mesma coordenada X do ponto B, porém com 2 ali de altura, né? Então a gente vai simplesmente modificar, só vai modificar isso, então vai ficar com 2/2/B'. Beleza? Então já definimos os pontos básicos que nós vamos utilizar. O próximo passo, então, vai ser fazer um tkz def point by, que vai ser um comando que a gente utiliza para fazer uma transformação. Qual que é o tipo de transformação que a gente vai fazer para fazer essa rotação do A para ele virar o ponto P'? É uma transformação de rotação. Nesse caso é rotação. E eu vou ter e aí vai ser igual a um centro que vai ser no ponto B, tá? O meu pivô, digamos assim, onde eu vou usar para rotacionar vai ser o ponto B. E aí vai ter o centro no B, porém o ângulo vai ser de menos 30 graus. Certo? E qual que vai ser o ponto que eu vou usar para fazer a rotação? É o A. Aí eu vou obter um ponto ao rotacionar o A com centro em B, menos 30 graus. Tá certo? Só que como que eu vou obter esse ponto, né? Como é que eu vou referenciar, vou criar uma referência para ele? A gente vai usar uma função chamada tkz getPoint. E aí a gente vai pôr entre chaves qual que vai ser a referência desse ponto que eu vou obter com a função anterior, que eu vou chamar de P'. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz agora, só que a única diferença, ó, é que aqui o centro permanece o mesmo, o ângulo vai mudar, né? Agora vai ser de 30 graus. E quem eu vou rotacionar agora vai ser o ponto C.
E quem que eu vou obter, né? Quem que vai ser o meu TKZ get point aqui? Vai ser o ponto Q. Tá certo? Beleza, já tenho agora de início os pontos. Olhando aqui a face de baixo, né? O ponto B, o ponto P', o ponto Q. Agora eu preciso obter o ponto R. Como que eu vou obter o ponto R? Muito simples. Eu já não tenho B e eu já não tenho P'? Sim. O que eu posso fazer para obter esse ponto R aqui? Bom, uma das formas de fazer isso é fazer uma translação, ou seja, eu vou fazer como se eu fizesse o movimento do B indo para o P', eu vou fazer a mesma coisa, só que aí eu vou pegar o Q e vou mover fazendo a mesma translação do B para o P' com o Q. Aí eu obtenho o R. Porque eu faço o mesmo ângulo e a mesma distância do que eu teria quando eu faço do B para o P'. Então eu vou fazer um TKZ def point by, e aí agora vai ser uma opção em que nós vamos precisar utilizar uma translação, translation, indo do ponto B até o ponto P', como eu disse, e aí com ele nós vamos obter, opa, acho que abriu aqui, desculpe, abriu aqui, tá. Indo do ponto B até o P', aí eu pego o ponto Q para obter esse ponto usando a translação. Então aqui entre parênteses vai ser o ponto Q. E aí o ponto que nós vamos obter, o TKZ get point, o TKZ get point nesse caso vai ser o ponto R. Tá certo? O próximo passo agora, para a gente obter aquele ponto N', é fazendo um comando chamado, um comando diferente, né, chamado TKZ inter LL. O que é o TKZ inter LL? Você faz o seguinte, você pega 4 pontos, tá? 2 pontos você coloca juntos, né, gerando um segmento no mesmo parênteses, e os outros 2 você coloca no outro parênteses. E aí o que ele vai fazer? Ele vai criar os segmentos relativos a cada um dos 2 pontos e vai encontrar a intersecção. É como se a gente fizesse isso para obter o ponto N'. Tá? Então é isso que eu vou fazer. E quais são os pontos? Então o primeiro segmento é o P', né? P', Q. E o outro segmento seria o RB, né? BR. E aí a gente vai obter esse ponto aí, fazendo, né, que seria o ponto da intersecção das diagonais daquela face inferior. E aí a gente faz então o TKZ get point. E aí esse TKZ get point a gente vai chamar de N', tá bom? Então veja, a gente já tem praticamente, de fato, já tem todos os pontos da face inferior. Basta a gente pegar agora os pontos da face superior. Agora você talvez me pergunte, por que eu defini esse ponto B' lá no começo? Pelo seguinte, porque eu preciso dele a princípio para poder obter os outros, fazendo o quê? Eu pego os pontos de baixo e faço a translação, né, com exceção do B ali. Eu não preciso fazer a translação do B, porque é ela que vai servir de referência para os outros pontos. Tá? Então eu vou fazer a translação do P', R e Q para obter o P, o R' e o Q', respectivamente. Então para isso, nós vamos usar novamente aquela função TKZ def point by, e aí a opção vai ser translation, tá? From, indo do B até o B', certo? Indo do B até o B', e aí a gente vai colocar um parênteses, colocando quais são os pontos que você quer fazer essa translação. Na verdade aqui são def points, porque é mais de um, né? Então estou corrigindo aqui. E vamos pegar os pontos P', R, Q e N'. E aqui, nesse caso, eu não preciso usar o TKZ get points, tá? Get points, não vou precisar fazer isso. Eu já posso fazer direto usando as chaves, porque ele vai fazer, né, respectivamente, né, naquela ordem. Então, se eu chamei o P' antes, ele vai atribuir aquele novo ponto a primeira posição, e assim sucessivamente. Então aqui não precisa. E aí eu vou obter os pontos P, né, respectivamente, P, R', Q' e o ponto N. Tá? Então obtive aí todos os pontos. Bom, o próximo passo agora, acho que a gente já vai ter todos os pontos que precisa. Inclusive eu acho interessante a gente usar um TKZ draw points e aí fazer todos os pontos que seriam
seriam os pontos QPNB, aí os pontos Q', P', N' e B' e o... já foram todos? Acho que sim. Aí qualquer coisa a gente vê se ficou faltando algum. Aí agora vamos compilar. Aí vamos ver se deu tudo certo, né? E é interessante esse processo porque você utiliza transformações, né? Então você apenas utiliza conceitos que são válidos para o 2D, né? Para o bidimensional, para gerar o tridimensional. Ó, saiu aqui nosso resultado. Parece que eu esqueci de algum ponto. Vamos ver qual ponto é. O R eu pus? Não, ficou faltando, né? Então vou pôr aqui o R e o R'. Tá? Aí vocês já vão ver que aí agora vai ficar com cara já de cubo, tá? Porque veja, esses pontos aqui, peraí, que tá faltando o R, né? O R e o R'. Mas você vai ver que aqui já vai formar uma face, os pontos centrais N e N', e aí aqui em cima também a outra face. Ó, agora sim, uma face, a outra face, né? Aqui tá sobreposto, e aí os centros de cada face, tá certo? Bom, eu vou retirar esse TKZ Drawpoints. Na verdade, a gente só quer, no fim das contas, um TKZ Drawpoints para o Q, o P e o N no final. Então, vou deixar só esses. E agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um TKZ Draw, uma outra função diferente, tá? TKZ Draw Poly Seg. Nós vamos fazer como se fosse segmentos de um polígono. É um negócio meio estranho, mas a gente vai tentar fazer isso, tá? Como é que funciona? Você vai fazendo em sequência e ele vai desenhando para você esses segmentos em ordem aí sequenciais, tá? Só deixa eu corrigir aqui, que aqui era P, aqui era R, aqui era B, tá? Como que eu vou fazer? Eu vou fazer do P pro P', do P' pro B, aí eu vou fazer do B para o Q, do Q pro Q', aí eu posso fazer, tanto faz, né, do Q pro R', pro P, aí daqui e aqui, tanto faz. A gente já vai fazer isso em ordem, tá? Então nós vamos fazer vamos fazer aí corretamente. Primeiro que eu quero que ele seja FEC, tá? Primeira questão. E aí a gente vai fazer indo do P para o P' para o B, tá? Então inicialmente do P para o P' e para o B. P', B, Q'. Então, Q'. O próximo será o R' e o P novamente. O R' e o P. E daí o B' e o Q. B' e aí o Q', eu acho, né? Vamos ver se ele vai fazer o desenho correto, tá? E aí na sequência a gente vai fazer esse segmento e os demais segmentos, que seriam segmentos que a gente chama dashed, né? Dashed segments. Vamos ver se ele vai fazer corretamente, tá? Eu já vou começando aqui. Ó, a gente vai fazer um TKZ Draw Segment, agora só um segmento. Ó, ficou certinho já os segmentos, tá? Que a gente tinha proposto fazer. Vamos só fazer esse segmento daqui. Esse segmento também vai ser um segmento FEC, tá? Mesma option. Porém, aí ele vai ser um segmento que vai ligar o B e o B'. E agora, já vamos direto fazer o último aí. Os últimos segmentos seriam o TKZ Draw Segments. Aqui eu vou fazer mais de um, né? E aí para fazer esse TKZ Draw Segments também FEC. E aí eu coloco em sequência todos os segmentos que eu quero. Eu quero fazer desse segmento que é o P' até aqui que fica o R. Então, do P' até o R. Aí eu quero fazer aqui que seria o R' até o R. R' até o R. E também do R até o Q. Então, do R até o Q. Tá certo? Bom, a gente já pode compilar. E a gente vai ver que ele vai fazer assim. E outra coisa. Esqueci de pôr, mas esses segmentos aí, como eles estão ocultos, eles serão dashed, né? Serão tracejados ali, né? Diferente dos demais. Mas o FIC aí vale para todos. Tá certo? Vamos ver agora o resultado da compilação. Beleza, fez a compilação. Acho que tá tudo certo, né? Legal.
tá um pouco diferente, como eu falei, né? Deixa eu só ver uma coisa. O ponto Q, o P e o N linha. Isso mesmo. Tá certo? Então aí vamos para a próxima parte, né? A parte final, que seria colocar os labels desses points, tá? Então posso pôr depois dos draw points, eu vou fazer tkz label points. E esse tkz label points eu vou fazer da seguinte forma, vou fazer right, tá? Vou pôr o N aqui a mais à direita, né? Então vou pôr aqui o N. Aí vou fazer um outro tkz label points. Aí vou pôr, vou fazer o nosso Q também à direita. O Q mais à direita, tá? Então vamos ver aqui o Q à direita, ok. O P, aí o N à direita, beleza? Só que aí o P eu acho melhor que ele fique à direita, só que para cima, senão ele vai sobrepor nessa parte aqui. Então a gente vai fazer então um P que vai ficar como above right, tá? Então vou fazer assim como um tkz label points above vírgula right, para que não dê problema. E aí a gente tem o nosso P. Vamos dar um F5 e vamos ver se o resultado está como esperado, né? Ó, você já consegue ver algumas diferenças do modelo. Eu vou até atualizar aqui para a gente tirar essas marcações, tá? Enquanto ele está compilando. Ele já está carregando ali. Tá certo? Beleza, chegou aqui. Você já vai conseguir notar algumas diferenças. Tá demorando um pouquinho para compilar, mas vamos aguardar aqui, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Enquanto isso, não, acho que tá bom esse zoom. Tá bom assim. Pronto, compilou. Por que será que ele não fez um above right? Que estranho. Era para ele ter feito above right. Above right. Estranho, né? Por que será que ele não fez aqui como desejado, né? Right above. Será que se eu mudar aqui a ordem vai dar certo? Talvez possa ter sido algum erro de compilação, alguma coisa, né? Porque era para ele estar à direita e acima, né? Eu acho que eu não cometi nenhum erro aqui. Bom, vamos compilar de novo, só para ver o resultado que a gente vai obter. Só aguardar mais um pouquinho. Beleza, agora veio certo. Não sei se a ordem influenciou, mas agora tá tudo ok. Beleza? Então você vê que aí o resultado, né? Obviamente o desenho ele fica com a qualidade muito melhor, tá? Erros você não vai ter, a princípio, tipo de posicionamento, ficar muito grudado, esse tipo de coisa, você não vai acontecer quando você usa o TXE, né? A não ser, obviamente, que tem um erro da construção da geometria do objeto, né? Do que você está querendo representar. Mas você vê que é um desenho muito bem feito, tá? Como eu até já disse no vídeo anterior, ele fica com uma qualidade muito boa. E aí agora vamos comparar. Ó, você vai ver aqui que aqui ele tem um ângulo que é bem diferente, é uma perspectiva bem diferente, tá? Eu acredito até que aqui você vai ter ângulos diferentes, tá? Se você comparar esse ângulo dessa parte aqui com essa aresta aqui, né? Essa aresta com essa, vão ser ângulos diferentes. Então é uma perspectiva com diferença entre esses ângulos. Enquanto que aqui é conservada o mesmo ângulo. Aqui é 30 e aqui também é 30. Tá certo? Então é mais ou menos assim que funciona. Aqui a gente usou então uma perspectiva isométrica. Então o desenho não vai ficar igual, né? Nem é o propósito fazer igual, mas fazer uma representação similar. Tá bom? Então a gente consegue ver até que a qualidade aqui, em certo sentido, melhorou, porque você não tem os erros como nesse desenho. Porque, ó, tá vendo que essa aresta, ela deveria estar com o tracejado, porque ela é uma aresta oculta, mas não foi feito o tracejado. E aqui foi feito um tracejado com espessura diferente dessa espessura aqui, e da mesma forma você vê aqui que ele tem o tracejado, mas esse tracejado está em cima de uma linha sólida. Então você tem pelo menos 3 erros na figura. Erros que, se você fizer certinho no TXE, programar certinho, você provavelmente evita e a qualidade ela vai ficar melhor, na minha opinião, né? Mas acho que, na opinião geral, a qualidade da imagem fica de fato melhor. Tá bom? Então esse era o vídeo. Muito obrigado pela atenção de todos e
Tchau!